Meus irmãos, minhas irmãs, a paz de Jesus. Meus irmãos, a palavra, ela fala no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 10, versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Meus irmãos, a palavra, ela descreve no capítulo 10 do livro de Daniel, talvez o mais detalhado relato na Bíblia sobre batalha espiritual. Sobre essa questão, ela é uma questão muito comentada no deserto, na busca pela restauração, no deserto que passamos em busca da restauração familiar, da restauração pessoal. E uma outra expressão que é muito utilizada é o príncipe da Pérsia. É uma expressão que é utilizada e às vezes gera uma dúvida nas pessoas. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, mas antes eu queria contextualizar os irmãos acerca do período em que foi escrito esse capítulo e qual era o contexto, o que tinha acontecido. Daniel, ele foi levado cativo para a Babilônia. Daniel, ele foi conduzido bem jovem até a Babilônia e passou alguns reinos ali. Daniel foi o mais ilustre dos judeus cativos na Babilônia. E ele cresceu na Babilônia e o Senhor ali o honrou com uma posição de primeiro-ministro da Babilônia, digamos assim, devido à sua vida de oração, à sua vida de dedicação ao Senhor, à sua vida de intercessor. E sobre isso eu pretendo até fazer um segundo vídeo falando sobre batalha espiritual e sobre o papel do intercessor. Mas qual era o contexto? Os anos tinham se passado, e Daniel ele buscou entender de Deus, a princípio, quanto seria o tempo em que o povo de Israel ficaria no cativeiro da Babilônia. Ele se debruçou sobre a profecia de Jeremias e ele ali alcançou do seu entendimento que seriam 70 anos. Esses 70 anos passaram e já terminado praticamente os 70 anos, Daniel já um senhor, né, ali aproximadamente dos 90 anos, próximo aos seus 90 anos. A palavra fala que no terceiro ano do rei Ciro, já não era mais o império da Babilônia, já não era mais o rei Nabucodonosor, mas era o império persa que dominava a Babilônia, através da figura do rei Ciro. Foi dada a Daniel uma palavra, e Daniel ele entrou em grande conflito, porque ele tentou entender a palavra, a visão que foi entregue da parte do Senhor. E a Bíblia diz que ele entrou na brecha, que ele se posicionou para alcançar do Senhor o discernimento, a interpretação de tal revelação. Irmãos, havia uma série de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então Daniel ele passa a clamar ao Senhor. A Bíblia fala no capítulo 10 do livro de Daniel que ele esteve durante 3 semanas orando, jejuando, chorando aos pés do Senhor. E é travada uma batalha espiritual. Às bordas do rio Hidekel, ele tem uma visão, e quando ele tem essa visão, se apresenta a ele um homem com um aspecto excelente, um aspecto glorificado, e esse homem se apresenta a ele e ele desfalece, e quando ele desfalece, cai por terra, esse homem anima ele com as palavras, né, esse homem vindo do Senhor. E aí a gente pode começar até mesmo a tentar entender a história. Muitos acreditam que esse homem que se apresenta a Daniel é o próprio Senhor Jesus, que traz para ele as revelações acerca do que estava acontecendo e acerca do que aconteceria ao povo de Deus. Eu, particularmente, pessoalmente discordo, porque embora a descrição que Daniel faz, né, dessa figura, desse homem, e a gente pode ver essa descrição claramente no verso de número 6, muitos traçam um paralelo entre essa descrição, né, as características desse ser celeste, com as características de Jesus aparecendo para João na ilha de Patmos, no capítulo de número 1 de Apocalipse. E assim, algo ali muito semelhante entre Jesus glorificado, né, em Apocalipse, aparecendo para João, e essa figura que Daniel ele se defronta com essa figura, com esse ser celeste junto às margens, né, do rio Hidekel, na Babilônia. Porém, há um fator que, no meu ponto de vista, na minha maneira de ver, esse texto, de ler e de interpretá-lo, eu acho que faz com que seja o fator determinante para poder pensarmos que ali talvez não fosse Jesus, mas sim um anjo. É que, embora esse anjo fosse dotado de grande poder, de grande glória, esse ser celestial, ele não consegue
transpor uma barreira criada por um outro ser espiritual. E esse outro ser espiritual chama-se o príncipe da Pérsia. E o verso 13 do mesmo capítulo, do capítulo 10 do livro de Daniel, ele mostra isso. Ele diz o seguinte: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Ou seja, esse ser espiritual de grande poder, ele não conseguiu transpor uma barreira que foi colocada, uma obstrução criada durante 21 dias por um outro ser espiritual. Porém, um ser espiritual maligno que se pôs no caminho desse anjo, ao ponto de que ele teve que contar com a ajuda de um arcanjo, o arcanjo chamado Miguel, que nós conhecemos, é o arcanjo, a Bíblia fala sobre ele, é o arcanjo que é o protetor do povo de Deus. No capítulo 13 de Daniel, a palavra ela fala que o arcanjo Miguel, ele é o protetor, o guardião do povo de Deus. Portanto, irmãos, eu acredito particularmente que esse versículo 3, ele mostra que esse ser espiritual, ele não é o próprio Senhor Jesus. Ele se trata de um anjo, e um anjo com um poder limitado. O Senhor Jesus certamente não precisaria da ajuda do arcanjo Miguel, porque o Senhor Jesus, a ele foi conferido todo o poder nos céus e na terra. Ele é o Criador, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é a figura da Trindade, ele pertence à figura da Trindade, ele é o Deus que esteve no início de toda a criação, ele é o autor e consumador da nossa fé. Então ele não precisaria do auxílio de um arcanjo para poder vencer essa potestade maligna. Assim sendo, eu acredito que se tratava de um anjo de magnitude menor, de poder menor ao poder do arcanjo Miguel. Mas a palavra fala sobre o príncipe da Pérsia. E aí a gente tem que compreender um pouco, de novo, o contexto. Como eu falei, e o texto relata, era o terceiro ano do rei Ciro, o rei da Pérsia. Ciro, o rei da Pérsia. E a Bíblia fala de um ser espiritual chamado o príncipe da Pérsia. Esse ser, ele atrasa durante 21 dias a bênção de Daniel, a resposta de Deus para Daniel. Ele trava um anjo de magnitude imensa, celestial. Um anjo, um ser celestial de glória imensa. Mas tamanho poder desse príncipe da Pérsia que somente um arcanjo consegue desobstruir esse caminho. Dentro disso, eu gosto muito da expressão feita por Francis Schaeffer, dentro de uma analogia que ele criou, um pastor e teólogo americano, dentro de uma analogia que ele cria para poder mencionar o mundo espiritual e o mundo humano. Ele diz que o universo e tudo que a gente vê é como se fosse uma casa de 2 andares. No primeiro andar fica o mundo humano, onde nós crescemos, onde nós nascemos, crescemos, vivemos, comemos, trabalhamos, passeamos. E o segundo andar é o mundo espiritual, onde Paulo descreve que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Esse segundo andar, o mundo espiritual, ele é um mundo invisível, ele é um mundo que possui uma influência muito grande no mundo visível, embora não o vejamos, embora não entendamos muitas das vezes. Esse capítulo 10 do livro de Daniel, ele mostra isso. Ele mostra isso claramente, que há sim um mundo espiritual, que há sim essa casa de 2 andares. Esse anjo de grande excelência, ele é impedido pelo príncipe da Pérsia, Porém, o que a gente pode compreender? Embora Ciro, o rei da Pérsia, ele não fosse esse ser, não era, o príncipe da Pérsia não era Ciro, porque esse príncipe da Pérsia não podia ser um homem, porque ele resistiu a um anjo. E a palavra fala em Isaías, se não me engano, capítulo de número 38 ou 39, que um único anjo, ele entrou no arraial sírio e ele destruiu mais de 185 mil soldados sírios. Ou seja, um homem não consegue se opor, não consegue entrar em guerra, em batalha contra um anjo. Isso é uma coisa inviável, impossível. Logo, trata-se de fato, esse príncipe da Pérsia, de um ser espiritual, de uma potestade demoníaca, de um príncipe das trevas. Porém, fica aqui o meu ponto de que esse príncipe da Pérsia, embora não fosse o rei Ciro, o rei persa Ciro, ele influenciava Ciro, inclusive nas decisões. Os reis persas, algumas das vezes, embargaram as obras para a restauração, a obra para a restauração do templo, para a restauração da cidade de Jerusalém. Então, sim, por trás da figura de Ciro, o rei da Pérsia, poderia haver, sim,
a figura de um príncipe da Pérsia, ou seja, um ser que ali manipulava os pensamentos daquele rei. Irmãos, não é diferente para nós. O que isso tudo tem a ver com a questão da restauração de casamento, com a questão da restauração de uma família? Olha, essa história toda de príncipe da Pérsia, de rei Ciro, de cativeiro babilônico, o que isso tudo tem a ver? Da mesma forma, acontece quando nós entramos na brecha, quando nós nos posicionamos em prol da restauração do nosso lar. Isso não é diferente, meus irmãos. O adversário ele levanta, né, os seus obstáculos, a sua oposição. Da mesma forma que Deus ele muda o mundo espiritual em prol da em resposta à nossa oração. Ele age no mundo espiritual, os céus se movem. O adversário ele também tenta articular o mundo espiritual para tentar impedir ou embargar a restauração. Olha, nós olhamos essa situação toda e vemos que durante 21 dias a bênção para Daniel foi atrasada. Muitas das vezes a nossa bênção ela pode ser atrasada por causa do príncipe da Pérsia. Esse é o ponto que muitas das vezes não entendem, né? O príncipe da Pérsia é o próprio adversário. Assim como o adversário influenciava a mente de Ciro nas suas decisões e fazendo com que dificuldades fossem criadas, obstruções fossem criadas e até mesmo embargos quanto à restauração da cidade de Jerusalém. O adversário ele manipula a mente do cônjuge que está apartado. Ele manipula a mente do cônjuge que está separado. Por isso que às vezes parece que o cônjuge está voltando, parece que ele começa a sinalizar um regresso, ele começa a ter o coração dele de novo se voltando para a família, se voltando para o Senhor, se voltando para a esposa, para o marido que está buscando a restauração. E aí, irmãos, é onde devemos tomar todo cuidado, porque pode vir o príncipe da Pérsia. E ele, através da sua influência, através do seu trabalho de obstrução, ele consegue ali retardar aquilo que é a bênção do Senhor. Isso aconteceu no caso de Daniel. Aconteceu e foram 21 dias. Desde o primeiro dia em que Daniel se pôs a orar, as orações dele foram ouvidas. Porém, foram 21 dias em que aquele anjo ele não conseguiu levar a resposta do Senhor, as orações de Daniel, até Daniel, por conta de um agente de obstrução, que era esse príncipe da Pérsia. Então, dentro disso, há uma necessidade de tomarmos muito cuidado com aquilo que falamos, com o que comentamos, com quem comentamos. Muitas das vezes, essa restauração ela tem que ser feita no silêncio. Nós sabemos que a restauração ela tem que se dar, ela vai se dar. Porém, existem coisas que nós devemos guardar para nós. Deve ficar para nós. Eu mesmo vivi uma experiência ruim. Recentemente comentei, fiz um comentário, até numa live, foi praticamente um relato de louvor que eu dei. No outro dia, o príncipe da Pérsia se levantou. E houve ali uma retaliação muito forte, uma dificuldade muito grande se levantou a fim de me desanimar, de me desencorajar. Então, essa ação do maligno, essa ação do inimigo, como eu falei, havia ali, essa é uma das ações, haviam ali várias coisas, vários conflitos de interesse do mundo espiritual, conflitos de interesse do Senhor contra o adversário, contra aquilo que o adversário queria. O Senhor querendo restaurar a sorte do seu povo e o adversário querendo exterminar o povo do Senhor. Quando nós olhamos a carta de João, a igreja que estava em Pérgamo, nós vemos de novo o príncipe da Pérsia agindo. E isso é bem interessante. Só que há ali uma outra definição e até mais clara. E é interessante entendermos o contexto da carta de João à igreja de Pérgamo, porque essa igreja de Pérgamo, ela não é, na verdade, uma igreja. O contexto ali das cartas de João às igrejas da Ásia Menor refere-se aos momentos do povo de Deus ao longo dos anos. Esse período de Pérgamo é o período onde há ali um casamento pervertido. E Pérgamo significa isso, casamento pervertido, onde o Império Romano, através da figura do imperador Constantino, ele adere o cristianismo. E todos os romanos ali, o Império Romano se torna cristão. E ali nasce a igreja romana, que nós conhecemos bem. Hoje é a maior igreja cristã do mundo. Há um casamento pervertido. É interessante quando João escreve essa carta à igreja de Pérgamo, ele diz o seguinte: eu sei das tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Ou seja, ele fala que quem está ali regendo o trono romano
na verdade, não era Constantino, mas o adversário. Era quem fazia com que aquele imperador romano chamado Constantino tomasse as decisões que ele tomou a fim de ali perverter, a fim de ali adulterar e contaminar o cristianismo, o evangelho genuíno. E foi o que aconteceu. Quando você não pode ir contra o teu inimigo, você se junta a ele. E essa união, esse casamento pervertido, acabou trazendo muita dificuldade para o cristianismo, que isso só foi desfeito na figura de Martinho Lutero muitos anos após, através da reforma protestante e da reforma de Lutero. Irmãos, há um príncipe das trevas, há um agente do inimigo, há um agente espiritual, que é o próprio inimigo, que manipula nas sombras, manipula reis, manipula imperadores, manipula nações. Podemos observar, algumas nações elas são regidas por potestades espirituais, ao ponto de que o evangelho ele não consegue ter abertura, ele não encontra uma abertura para poder entrar dentro desses países. É impossível praticamente pregar. Missionários que ousaram pregar nesses países foram mortos, são até os dias de hoje mortos, devido a essa ação maligna, a essa regência. E não foi diferente naquela época. E na restauração do casamento, na busca pela restauração da família, devemos sim estar atentos a essa batalha espiritual e a esse príncipe da Pérsia, que é essa influência maligna, que pode sim, retardar a bênção do Senhor nas nossas vidas. Devemos estar atentos a isso e fazermos como Neemias. Quando ele entrou na cidade, ele observou toda a obra que tinha que ser feita. Ele viu que tinha muito trabalho para ser feito, mas era algo que era possível, se ele se animasse, se ele se esforçasse no Senhor. A palavra fala que ele começou ali a planejar, a obra de restauração, porém a ninguém lhe declarou. Ninguém lhe declarou. Ele ficou quieto e aquilo ele guardou no coração dele. Cada vez devemos nos calar, esperar e deixar o Senhor terminar de fazer a boa obra, para que o príncipe da Pérsia ele não venha retardar a bênção do Senhor, a nossa vida, a bênção da restauração. Fiquem os irmãos e as irmãs com a paz de Jesus.